Boa noite, cravado no meu relógio 19 horas. Meu nome é Gabriel, sou gestor de inovação na Associação Empresarial. E a gente vem aí fazendo uma série de capacitações, inclusive muitas delas gratuitas, lives, postagens, enfim, com um objetivo único que é auxiliar, potencializar os negócios da nossa região, não somente num período ímpar como esse que nós estamos vivendo, mas num cotidiano, né? Esse é um dos nossos objetivos macros, né? Potencializar a região e tornar ela um dos melhores lugares para se viver. E hoje a gente vai falar de um tema muito pertinente, e para isso nós convidamos o Felipe, que é o atual coordenador do núcleo de e-commerce na Associação Empresarial, e a gente vai falar exatamente disso, de e-commerce, de comércio eletrônico, né? Nunca se falou tanto de internet como nos momentos atuais, né, Felipe? Isso aí. Meu nome é Felipe, eu sou especialista em e-commerce, especificamente em logística. Eu tenho e-commerce, eu tenho uma plataforma de logística para e-commerce e eu faço consultoria para e-commerce também. Então, eu vou trazer algumas informações, tirar algumas dúvidas. Depois, se alguém quiser mandar algumas perguntas, a gente pode respondendo e tentar ajudar todo mundo. De forma geral, mas passar um panorama, assim, tem muita gente ainda que tem dúvida de o que fazer, como fazer, se é o momento, e também para a gente fomentar um pouco o nosso núcleo, né? Porque a gente começou agora novamente a ativar as atividades do núcleo e a gente quer trazer mais pessoas para participar com a gente e poder trabalhar junto com o pessoal do Vale aqui. Show. Ótimo, Felipe. Conforme tu fores conduzindo aí, eu vou trocando aqui as imagens, enfim, tu vais me dando as dicas, eu vou... Podemos começar? Quer aguardar um pouco mais? Não, podemos tocar. Então, vamos lá. Eu vou começar falando um pouco assim de cenário geral, né? Eu acho que tem muita gente que perguntava se ao momento de abrir uma e-commerce agora, o que está acontecendo com e-commerce, com loja física. Teve várias palestras durante a semana do E-Commerce Brasil, um evento bem bacana, e muito tem se falado do digital, que é o físico com o digital. Então, as empresas hoje que eram só física, elas acabaram percebendo que tipo, há 3, 4 meses atrás, elas tinham um pouco de receio de entrar no e-commerce por ela ser só uma loja física. Hoje, boa parte dessas lojas já estão montando seu ambiente online, né? Porque percebeu que estava fechado. O mesmo acontece com indústria. Muita indústria tinha receio de ir para o e-commerce por conta de bater de frente com o próprio consumidor dele, né? Que é o varejista, né? Então, as indústrias hoje que atendiam o consumidor final, né? Que elas cooperavam o D2C, elas não tiveram tanto impacto na pandemia, né? A venda online supriu a perda que ela teve do varejo físico, né? Então, hoje o e-commerce ele está numa ascensão muito grande. Ele já vinha desde o começo do ano já com crescimento mês a mês, mas depois da pandemia deu um boom muito grande. Teve um dado da Nielsen, que é uma empresa global que faz pesquisas de dados. No Brasil foi 13% de novos brasileiros que consumiram na internet, né? Então, e outros 24% estão fazendo mais compra online. Ou seja, depois desse período de pandemia, várias pessoas estão consumindo mais na internet. Eu tenho como exemplo, na minha empresa de logística, a gente atende mais de 400 e-commerces dentro do estado. Se eu for pegar por alguns nichos, por exemplo, empresas que vendiam pijamas, são empresas que estouraram de vender. Por quê? São itens que as pessoas passaram a comprar mais. Passaram a olhar melhor um pijama, produtos de academia, colchonete, anilha. Teve clientes que ficaram sem estoque, entende? Eram e-commerces que estavam
com dúvida, pô, vou investir, não vou investir ali no início de março, ali no meio do mês, e todas aquelas que apostaram e investiram, aumentaram a mídia, acabaram tendo um retorno bem positivo. No Alto Vale, aqui a gente tem uma força de produção têxtil muito grande. E tem muito e-commerce fazendo marca própria e terceirizando esse serviço. Essas indústrias, essas pessoas terceiras que produziam com e-commerce, elas não tiveram uma queda na produção, né? Porque o e-commerce alavancou isso. Ele cresceu tanto que supriu a demanda que ela tinha de outras fontes de loja física, né? Legal, Felipe. Uma coisa que eu vejo bem, assim, você com a sua experiência talvez possa comentar um pouco sobre, é que são duas coisas, na verdade. Primeiro, se existe um determinado momento, né? Qual que é o momento? Qual que é a minha maturidade, eu que tenho uma loja física, para ir para o e-commerce? Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo hoje, é o melhor, é o pior, é indiferente? E já emendando, uma outra situação o que eu vejo às vezes, eu, Gabriel, tenho uma loja física há muitos anos e está dando tudo certo e ok. E daí por isso eu vou para o e-commerce. Mas eu vou exatamente igual. E daí eu entendo que o e-commerce não era para mim. Mas é porque eu não percebi que a linguagem tem que ser outra, né? A loja é a mesma, mas a maneira de se comportar é diferente, correto? Correto. Então, eu acho que o momento, na verdade, ele não passou, ele continua, até porque o e-commerce, ele historicamente, ele nunca vive em queda, ele sempre está em alta. Agora mesmo, ele cresceu muito mais. Então, assim, em comparado de janeiro até maio, que o estudo que tinha, era 64% o crescimento do e-commerce, né? De maneira geral. Então, a evolução de preço do e-commerce já ficou diferente da loja física, entende? Então, o e-commerce hoje, ele consegue, dependendo do segmento, ele consegue trabalhar com uma margem até um pouco melhor do que a própria loja física, entende? Então, eu acho que, assim, em questão de maturidade, quem tem loja física sempre tende a ter uma assertividade um pouco maior de quem opera só com online. Por quê? Ela já tem uma maturidade, ela já está familiarizada com alguns processos, apesar de ser um pouco diferente, mas acaba que a maturidade vai ajudar bastante. Principalmente em questão de precificação, de margens, porque assim, hoje tem que ser avaliado muito bem quando for abrir um e-commerce, né? Listar antes de fazer qualquer contratação, vou contratar uma plataforma, um meio de pagamento, um RP, a transportadora, fazer uma análise, se listar assim, botar os 5 pontos-chave. Eu vou botar plataforma, vou fazer orçamento com 2, 3. O custo de cada coisa, o meu percentual do meio de pagamento vai ser 5, 7, 8. Faz essa linha, vê qual é o teu custo em cada ferramenta ou empresa que tu contratar, baseado no teu produto que tu vai vender, para ver se tu vai ter margem efetivamente. Porque hoje muitas empresas acabam não fazendo isso, entram no e-commerce, gasta e não tem o retorno que esperado, né? Então... E outra situação... Pode falar. Pode falar. Outra situação que eu vejo é assim, isso que você disse é bem importante, né? Às vezes tem empresas que nascem no eletrônico já nascem no digital. E daí, às vezes, no primeiro momento, talvez um paralelo a eu sempre estudei presencial e agora vou fazer um EAD. Por ser digital, parece uma falsa impressão que é muito mais fácil e que eu não preciso cuidar de uma série de coisas. Daí eu não cuido do meu financeiro, daí eu não tenho um escritório, daí eu não planejo, porque não tem ninguém vendo. E daí as coisas não dão certo, às vezes, né? E eu coloco talvez a culpa na plataforma, na ferramenta. Agora, se fosse físico, tu teria um horário para trabalhar, tu teria boleto para pagar, e isso não vai mudar no digital, né, Felipe? Não. Inclusive, assim, tem muita gente que ainda, apesar de que já diminuiu bastante, mas ainda tem esse paradigma, assim, as pessoas acreditam muito que, porque é uma loja online, o custo é mais baixo, é mais fácil de se trabalhar. Eu já vejo bem pelo contrário. Quando tu vai abrir um e-commerce, o pensamento é o mesmo de uma loja física. Por exemplo, aonde tu vai colocar a tua loja, que seria a tua plataforma, é onde tu vai alocar a tua sala comercial.
tu vai ter um aluguel, assim como tu tem um aluguel da plataforma, a comissão que tu paga para ela, entendeu? A tua vitrine é o layout da tua loja, entende? Então, atendimento financeiro muito mais difícil no e-commerce, é muito mais difícil conciliar pagamentos, entradas de marketplace, são relatórios muito mais complexos que da loja física, né? Então, assim, em questão de gestão de e-commerce ou gestão de loja física, no e-commerce é mais difícil. Mas a parte boa é que tu consegue mensurar o que tu faz de forma correta. Por exemplo, tu vai fazer uma promoção na loja física, tu não tem uma taxa de conversão, né? Não tem como medir 100%. No e-commerce tu consegue, porque toda a tua campanha é online, entendeu? Então tu tem fonte de dados para trabalhar, para saber onde tu erra, onde tu acerta, entende? Um exemplo prático disso seria, como é que eu faço hoje, né, numa loja física, para entender quantas pessoas olharam para minha vitrine. É muito Exato. abstrato isso. Se eu não tiver jogando assim uma inovação muito alta com reconhecimento facial, uma câmera filmando o tempo todo para ver que o Felipe olhou, se eu não tiver isso, eu não consigo. Agora no Na meu verdade, site, né? existe campanhas do Google hoje, do Google Meu Negócio, para empresas que não têm loja virtual, consegue criar uma campanha do Google Meu Negócio e, por exemplo, tu participar do shopping do Google. Ou seja, a pessoa vai pesquisar um produto, a geladeira. Vai aparecer o Maps da tua loja lá, a geladeira a tal preço, a tantos distantes de você, tantos quilômetros ou tantos metros. Quem utiliza muito aqui em Santa Catarina é Lojas Queires e a Havan. A Havan, se tu pesquisar qualquer produto que tenha na Havan, vai fazer uma pesquisa, vai aparecer a Havan de Rio do Sul aqui a 3, a 4 quilômetros daqui, entendeu? Então, Legal. mas ela tem um canal online, mas se não tivesse, daria para fazer no Google Meu Negócio. Entendi. E essa é a diferença, né, tipo, do físico. Se eu tenho indiferente de qual seja a solução, mas eu tenho uma presença online, essa mensuração é muito mais real, né? Ela é muito mais específica. Eu consigo ver quantos acessos, quantos cliques, quanto Sim. tempo ficaram olhando para determinada imagem, qualquer coisa assim. E engatando isso, você citou antes que a gente tem muitos casos, né, que tem lojas físicas e digitais e online, a mesma empresa, a mesma loja. E o que eu também percebo, queria a tua opinião sobre isso, qual é o cuidado ou o que acontece quando no online é tudo muito legal, está tudo muito organizado, mas quando o cliente resolve ir na loja física para ter uma experiência presencial ou para retirar um produto, é totalmente outro mundo. E às vezes do físico é o melhor e às vezes o online é o melhor, né? O que acontece ou qual que seria o cuidado para não ter essa diferença tão grande? É que assim, depende relacionado, se for a preço, por exemplo, entende? Tem muita loja que tem diferenciação de preço pro site para a loja. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Algumas políticas, por exemplo, de preço só para o site ou de produto só para o site ou algo, né, que seja mais trabalhado para não ter esse tipo de problema. Algumas lojas que tem tipo Colombo, Casas Bahia, Magazine Luiza, hoje ela já tem padronizado alguns preços de loja física. Tudo que está com preços diferentes em e-commerce hoje, né, são produtos promocionais. Aí são promoções para a loja online, mas com retirada sem custos na loja, né? Então tem que cuidar como vai trabalhar, obviamente, quando vai fazer existir esses dois canais. Mas, assim, o percentual desse tipo de problema ou de como tu vai trabalhar isso ainda é bem pequeno, tá? Geralmente, quem tem loja virtual na nossa região ou aqui dentro do estado, hoje Santa Catarina vai representar 5 a 10% do volume de pedidos, né? Então, e ainda da cidade ainda é muito menor. Então, isso é algo bem mais fácil de trabalhar também, né? Entendi. Até assim, a minha preocupação foi nesse sentido que você respondeu, mas também na questão da experiência do meu cliente, né? Às vezes eu vou na loja física e eu sou super bem atendido,
Mas aí hoje eu resolvo, por conta da situação atual, ou por curiosidade, eu resolvo comprar no online. E daí eu não encontro, ou não tem ninguém para responder, ou aquela conversa que eu coloquei lá, ela caduca, né? Ou o contrário, né? O meu Sim. site está cheio de boot, e daí eu sou atendido super rápido, mas o dia que eu coloco o pé na loja, não tem alguém nem para dar um bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Sim. Essa diferença, às vezes, de tratamento é o que cria, às vezes, o preconceito, né? De Sim. não ter a mão para apertar, de não ter o olho no olho. Mas é por uma É, deficiência que eu poderia ter minimizado, né? sim. Então, hoje o físico e o online vai acontecer de determinados canais que estiver operando, acontecer esse tipo de falha, mas hoje não é tão difícil, está muito mais fácil de tu trabalhar o físico com o digital, sabe? Várias empresas aqui, a gente pode se basear pela região, que eu percebi na época ali que ficou fechado, aqui em Rio do Sul, enfim, várias empresas do centro, de moda feminina, vários segmentos que acabaram disponibilizando WhatsApp de vendedores internos, fazer entrega em casa, entende? De alguma forma, elas tiveram o start para poder, de alguma forma, não parar o faturamento, né? Entendi, legal. E assim, Felipe, para a gente ir entrando numa parte prática ou a nível de exemplo, né? Eu tendo uma loja física ou não, o que que hoje é fundamental para mim? Assim, eu quero ir para o e-commerce, eu decidi isso. O que que eu Então, faço? eu vou mostrar do que eu faço, né? Eu faço consultoria para alguns e-commerce, alguma empresa, pessoas que querem abrir e-commerce. Eu já fiz vários treinamentos, eu já tive um e-commerce que já fechou, eu aprendi tudo que é bom e tudo que é ruim, sabe? Aquilo que dá lucro, que dá prejuízo. Então, como eu já tive uma empresa que faturou muito, mas quebrou por determinados períodos, ela deixar de olhar algumas coisas, tudo isso, na verdade, eu considero que foi uma faculdade um pouco mais cara, entende? Mas hoje, por exemplo, é totalmente o contrário. Eu faturo tanto quanto faturava antes, mas hoje eu já tenho um modelo basicamente mais correto, entende? Então eu vou ir mostrando assim ao longo dos próximos slides para vocês terem uma ideia do que a gente faz e lá no final eu vou mostrar também o resultado disso e alguns exemplos. Por exemplo, essa imagem que está aí é da home do meu site, é o confortruck.com.br. É um e-commerce totalmente de nicho, a gente só vende geladeiras para caminhão e só de uma marca. Então, é bem nichado mesmo. São produtos de valor agregado, é R$ 2.700, R$ 3.000. Então, o que eu trabalho? O que é o ideal para quem está abrindo um e-commerce? Trabalhar a homepage do site, a página inicial, sem muito produto, né? Tu sempre tem que pensar que a tua página inicial, ela é a vitrine da tua loja. Então, na vitrine, tu não coloca todos os produtos. Tu coloca só aquilo que tu tá com promoção, ou tu tem o teu maior giro, né? Então, hoje na home, não colocar muito produto, colocar banner, aproveitar os espaços para levar o cliente aonde tu quer, para ele fazer o próximo passo, entendeu? Então, pode ver que ali eu tenho um banner inicial, né, o de topo, tenho outro banner pequeno e logo abaixo eu tenho pequenos banners de promoção. Então, eu não tenho várias filas de produto. A maioria de lojas que não tem esse cuidado, tu pode ver que tu abre e tem uma infinidade de produtos. Hoje a gente pensa muito no mobile, né? Então, no mobile, as pessoas costumam deslizar o dedo para cima e para baixo, não para o lado. Então, quando tu coloca produtos em lateral, acaba prejudicando, porque ele dificilmente vai fazer esse movimento, entendeu? Então, por isso que hoje a primeira página ela tem que ser fixa só com produto, só com banner em produto, né? Nada de vitrine com produtos laterais. Pode passar o próximo. Aí, esses são exemplos do que estava lá na página inicial, tá? Que são gatilhos de venda. Não dá para ver muito bem, mas a gente utiliza ali, por exemplo, uma promoção que tem data início e data fim, ou seja, ali está que a promoção acaba em um dia,
tantas horas e tantos minutos, né? E eu tenho uma setinha de desconto com um foguinho, ou seja, a única chamada, o único gatilho que eu utilizo lá na minha home são esses gatilhos de venda com promoção. Fora isso, não tem outros produtos. E a maioria das lojas que tem feito gatilhos de venda com tempo tem uma taxa de conversão um pouco maior, certo? Pode rolar o próximo. Agora, indo para a parte da página de produto. Por exemplo, o cliente estava lá na home, ele foi na minha oferta, ele entrou dentro da oferta. Eu setei ali alguns pontos bem importantes que as pessoas, quando vão fazer o seu próprio site, cuidar da parte do layout, primeiro, a parte de categorias. A primeira parte ali em cima, não dá para ver na imagem ali, mas está bem pequenininho, é a categorização dela. Por quê? Dentro do Google, vai importar para fazer essa busca para o teu site. Se tu colocar uma categoria de forma errada, digitar ela errada, ou ela está categorizada lá no Merchant Center de uma forma e no teu site de outra, não vai ter esse tipo de busca. Ter um título de produto bem detalhado, descrito, né? Por exemplo, ali está geladeira para caminhão, um Elber, tem o código dela, 1224 volts. Eu detalhei bem para mim ter uma busca um pouco melhor. Aí eu coloquei um subtítulo, né? Por exemplo, baixo consumo, dupla vedação, compressor hermético. Então, assim, sempre detalhar muito bem no título e no subtítulo, porque são as partes que o robozinho do Google passa para fazer aquela leitura, entendeu? Parte de avaliação. Todo produto é bom ter avaliação. O ruim é quando tem muito produto e tem produto que não tem avaliação. Então tem que tomar esse cuidado. Sempre que for ter avaliação no site, se tu tiver muito produto, tu pode acabar queimando aqueles produtos que não tiver avaliação. Entende? Então, é legal ter, faz todo sentido em relação à taxa de conversão, etc. Mas se tiver muito produto, eu não considero, entende? Deixar muito bem transparente ali, já dá para ver um pouco melhor. Questão de preço, de boleto, de cartão, forma de pagamento bem descrito, tá? Porque isso pega muito e prejudica bastante a taxa de conversão, porque tem muita gente que coloca um boleto, mas depois não informa se tem desconto no cartão ou qual é o custo do juro do cartão, entende? Então tem que deixar isso tudo bem transparente para não tirar dúvida, né? Pode seguir com o próximo. Um outro ponto, por exemplo, a gente mostrou a página de produto, só que embaixo dela ali a gente tem um compre junto. Por que é importante? Quando eu vou vender um produto, né, eu já estou indicando outro, né, que pode ser auxiliar a esse ou qualquer outro. Por quê? Eu preciso aumentar o meu ticket médio. Isso força que o cliente acabe comprando mais de um produto, né, do que aquele que ele estava propriamente pesquisando. Esse movimento de compre junto, ele aumenta em torno de 6% a 7% no nosso ticket médio todo mês. Então, em outros e-commerce tem taxas, por exemplo, cliente de moda, a taxa é muito maior, né? Por exemplo, o cliente está lá pesquisando e está indo finalizar o pedido de uma calça jeans. Nisso, dá um compre junto lá para ele, uma blusa que combina com aquela calça. Geralmente, para moda, esse compre junto ele aumenta em 15% a taxa de conversão, né? E de ticket médio. Então, é um gatilho bem interessante para usar para quem vai abrir um e-commerce hoje. Pode passar. Outro detalhe muito importante, descrição de produto. Hoje, deve-se investir muito em descrição de produto. Por quê? Além de tu levar mais conteúdo para ser buscado pelo Google, né, o teu custo de aquisição vai cair, porque assim, o teu cliente vai ter muito mais informação do produto. Se eu colocasse só dados técnicos, sem nenhuma informação, primeiro ponto, que eu ia gastar mais para vender, porque eu ia ter que anunciar um tráfego pago muito maior no Google, de forma orgânica eu não apareceria, né? E eu estou mostrando mais imagens de produto também, para facilitar a tomada de decisão do cliente.
Pode passar também. Dentro da página, eu tenho ali alguns pontos, não dá para ver muito bem, mas são pontos de contato. Eu tenho um botão do WhatsApp no canto esquerdo e tenho um botão de comprar no lado direito. Ou seja, o quanto o cliente está ali vendo a minha descrição de produto, eu tenho um ponto de contato com o WhatsApp, porque se ele tiver uma dúvida, ele vai clicar ali, vai cair no nosso atendimento. Ou se ele está lá embaixo no site, ele quiser efetivamente comprar o produto, ele já está com o botão de comprar ali do lado, né? Se isso é no mobile, no celular, ele acompanha ali na parte de baixo também. Então, são algumas coisas importantes que vão ajudar o site a ter uma conversão maior. Pode pular. Conteúdo, que nem eu vim falando de descrição de conteúdo na página de produto, isso é uma descrição de página de categoria, ou seja, eu tenho geladeira para caminhão, né? A categoria vai ter vários modelos de geladeira lá. Eu fiz um conteúdo no rodapé, né? Tem mais de 1000 palavras. Esse conteúdo para quê? Para essa minha categoria ser ranqueada lá no Google. Então, dessa forma, eu vou levar essa linha de produtos lá no topo no Google. Depois eu vou mostrar o porquê disso. Pode passar o próximo. E aí é o mesmo sentido, só que é um conteúdo de topo. Então faz muito sentido ter conteúdo no topo e no rodapé. Nos dois ambientes do site, onde o cliente rola para cima ou ele rola para baixo, tu sempre vai ter conteúdo no site falando do teu produto e sempre levando informação lá para o robô do Google para otimizar custo de tráfego. Pode passar também. Agora, o porquê disso? Eu dei um exemplo, não está aparecendo ali na imagem, mas eu pesquisei geladeira para caminhão. Apareceu ali a URL da minha loja, entendeu? Na primeira página do Google. Não está lá em cima ainda, por quê? A nossa loja vai fazer tem 1 ano e meio só. Não é uma loja de muito tempo. Acima de mim, eu tenho só marketplace, ou seja, só contas, né, com o page rank delas muito elevado, Magazine Luiza, Americanas, Submarino, entende? Então, o meu tempo de site, apesar de meu SEO estar sendo bem trabalhado, né, ele ainda não é tão forte quanto esses. Mas, ao longo do tempo, daqui uns 6 meses, 8 meses, eu já estou subindo esse degrau por conta dessas coisas que eu mostrei anteriormente, entendeu? Pode passar o próximo. E esse é o modelo quando eu pesquiso geladeira para caminhão lá no topo. O meu anúncio, ele aparece no shopping e ele aparece também abaixo do shopping, entende? A gente trabalha de forma bem otimizada cada busca e cada palavra que a gente compra do Google. Então, hoje, da busca da palavra geladeira para caminhão ou geladeira de caminhão, a gente tem 65% dos cliques nos nossos anúncios. Isso eu concorro com Americanas, com Submarino, com Amazon, com Mercado Livre. A gente tem 65%. O restante é dividido entre todos esses, entendeu? Então, é um número bem relevante por conta de todos esses aspectos que a gente faz lá atrás, né? Pode passar. Esse é o ponto que eu queria chegar. Não sei se dá para ver muito bem, mas, por exemplo, ali a gente tem os 7 pontos de referência da onde vem o meu tráfego no meu site, né? Se é pago, se é de rede social, se é orgânico, se é direto, se é em rede de display, né? Aqueles que ficam seguindo em alguns canais, outros sites, ou referência, ou outros, né? Hoje, a nossa maior receita por usuário, ela vem do tráfego orgânico, de todos aqueles passos que eu falei anteriormente, conteúdo de topo, conteúdo do produto, conteúdo de rodapé. Hoje, o nosso tráfego orgânico e direto, junto, né, ele representa 40% do nosso faturamento. Então, assim, é um valor bem considerável, né, de um trabalho que a gente começou lá atrás, há 1 ano e pouco, entende? Então, tem muita gente que esquece desse tipo de coisa e fala assim, pô, primeira coisa, quando alguém vem me perguntar sobre e-commerce, quanto que eu vou ter que investir para faturar tanto? Entende? Mas não se preocupa, às vezes, com aquilo que não custa nada e também te traz retorno, entendeu? Por exemplo,
a receita por usuário no nosso site hoje é 16,24 de média. Quando eu anuncio no Google, cada usuário, né, a gente tem um dado que ele traz R$12,80 de receita para a gente. Isso na média de clique, né, por usuário que entra efetivamente no site. Quando é o tráfego direto, ou seja, ele digitou a minha loja sem buscar no Google, o valor da receita é R$85. Quando é o orgânico, quando ele pesquisou no Google, clicou no meu anúncio de forma orgânica, a minha receita é R$44. Quando ele vem do Instagram ou do Facebook, a minha receita por usuário ela é de R$8,74. Então, assim, hoje a gente tem um custo de mais ou menos uns R$15 mil por mês de investimento em Facebook e no Google, certo? E eles me representam a minha menor taxa de receita. Então, poucas empresas analisam isso. Elas analisam o ROI, o ROAS, o CAC, né, que são custos de aquisição por cliente, o percentual do valor investido, mas elas acabam não analisando o principal, que é a fonte de receita. Da onde está vindo mais, aonde eu vou investir mais. Se é no pago, onde eu gasto mais e retenho menos receita, ou se é no orgânico, onde eu gasto mais tempo para ganhar mais receita, entendeu? Então, esses são alguns aspectos. Aí tem só o final ali. Opa, desculpa. Pode passar. Próximo. Esse é um ponto-chave que é onde eu me dou um pouco melhor, que é a questão de frete, né? Esse é um exemplo de um cliente que eu atendo, que ele utiliza 3 formas: o econômico, o expresso e o ultra expresso. A forma que tu mostra o frete também influencia na tua taxa de conversão. Então, ele utiliza 3 modelos, ele não mostra quem é a transportadora. Isso, por exemplo, tu vai comprar no Mercado Livre, no Magazine Luiza, no Extra, tu nunca vê quem é a transportadora que está entregando. Não é válido tu mostrar o teu parceiro de entrega, entende? Porque é uma competitividade tua de negócio para tu não mostrar para concorrente, etc. Não gerar problema com alguma experiência ruim desse usuário dentro do e-commerce. Por exemplo, ele utilizou a transportadora X, em alguma outra compra deu errado e o teu site oferece essa opção de entrega, talvez ele não venha comprar, entendeu? Então, a gente esconde o nome da transportadora, dá 3 opções de entrega, mas nem sempre essas 3 opções de entrega são 3 transportadoras diferentes. Elas podem ser a mesma, só que uma econômica tu coloca um prazo de entrega e um preço, a outra no expresso é a mesma transportadora, mas tu ganha um plus a mais, entendeu? E faz uma entrega em um prazo menor. Então, é uma estratégia que tu pode fazer, né, para ter um lucro na operação e aumentar a tua margem operacional, né? Pode passar. Esse é o outro modelo, onde ele mostra apenas uma opção, sempre pelo mais barato, e aí vai estar ali como envio normal. E a outra opção, pode passar. A outra opção é onde mostra vários modelos de transporte para o mesmo padrão de envio, né? Então, nesse modelo, tu acaba dificultando a cabeça do teu cliente para ele pensar qual modelo que ele vai colocar. É muita opção, muita diversidade de preço de entrega, então isso acaba confundindo um pouco. Então, os 2 modelos anteriores entendo que são de maneira mais correta e esse último de maneira, né, um pouco mais incorreta por bagunçar um pouco a cabeça do cliente na hora de ele tomar a decisão de comprar. Né? Legal. E é isso aí. Isso eu vejo também 2 situações, assim. Essa que você disse agora, né? Às vezes a gente quer tentar causar aquela experiência. Não, mas eu vou mostrar todas as opções, eu vou dar todas as respostas das perguntas que talvez ele tenha, e daí eu coloco todas essas opções aqui, e o Gabriel, talvez, ao invés de finalizar a compra em 1, 2 minutos, ele fica 10 minutos aqui olhando, analisando, pede sugestão para alguém. Nisso, talvez alguém convenceu ele de comprar em outro lugar. Exato. Trazendo isso para o físico é o mesmo do que a sensação. Eu estou passando na frente de uma loja, eu quero entrar nela, mas ela está muito cheia. Não, eu volto amanhã, eu venho depois. Porque quanto mais gente dentro do teu site, maior carga, maior transação, maior performance o teu site vai ter que ter, igual um espaço Exato. Físico numa loja. Então, facilita a compra para que o Gabriel venha, deixe o valor ali
do produto que ele comprou e que ele saia da tua loja para que um outro entre, né? Para que tenha uma permanência menor. E atrelado a isso, eu vejo que você ir para o e-commerce, nas suas devidas proporções, é quase o mesmo do que abrir uma loja 24 horas. Então você precisa entender que o teu site, que a tua resposta, que a tua performance não é mais um horário específico. Porque você pode estar em casa agora, dono do e-commerce, jantando com a família e tudo de boa, mas alguém está navegando no teu site. Alguém acabou de entrar na tua loja 24 horas e se ela tiver com a porta fechada, se o ar-condicionado estiver desligado, se o produto não estiver na prateleira, alguma coisa de ruim vai acontecer. Então, às vezes, eu tenho que ter esse cuidado, né? O meu site, a minha estrutura, o meu servidor, enfim, tudo isso. Ele está disposto a trabalhar 24 horas? Ele dá conta de trabalhar 24 horas? Né? Eu não tenho mais um limite de loja física, né? Não, então, hoje, para quem tem e-commerce, sabe que não tem horário de pedido, né? Existem pedidos, por exemplo, na minha loja, de acontecer 2, 3 horas da manhã, entendeu? Então, a parte boa do e-commerce é isso. Tu não tem data, não tem hora, não tem final de semana, né? A venda ocorre a todo momento. Tudo vai determinar da campanha. Se tu fizer, vou fazer uma campanha direcionada para determinados horários específicos de fluxo, até para tu não ter um gasto desproporcional, entendeu? Então, mas tráfego em si, depois que tu está online, ele é a todo momento. Não tem hora, não tem local, né? Lógico, o que pode impactar é a questão de atendimento. Tu não, obviamente, tu não vai ter alguém 24 horas para falar de forma direta com o teu cliente, que se ele vier ali no WhatsApp, no botãozinho da loja, entendeu? Mas, de toda forma, o teu faturamento ele pode acontecer a todo momento, diferente da loja física. E uma das facilidades e, ao mesmo tempo, um cuidado também que eu vejo nesse sentido é a situação do, tipo, essa tua ferramenta, o teu site, a tua plataforma, ela vai te mostrar números, né? Qual que é o meu horário de maior venda? Qual é o meu horário de ociosidade? E depois, de manhã cedo, no período da manhã, ninguém compra de mim na minha loja digital. Pô, será que eu não posso fazer uma ação, uma campanha, seja lá o que for, para aumentar esse meu tráfego no período da manhã? Né? Ou se eu percebo que domingo de manhã é o gargalo, a hora do rush para o meu site. Ou será que eu não podia, nesse período e nesse horário, melhorar a performance do meu site, aumentar a capacidade dele de tráfego, de transação, para que esse cara tenha a mesma experiência confortável do cara que compra de manhã, que o meu site está mais leve, né? Porque a gente sabe, né? Hoje em dia, se eu entro num site, eu dei 2, 3 cliques e as coisas que eu pensei que deveriam acontecer não acontecem, hoje eu rolo a página para cima, eu vou para outra, eu fecho a aba. Exatamente. E amanhã eu faço. E talvez amanhã eu faça em outro site. Hoje o que muita gente tem que tomar cuidado, justamente em relação a isso, é porque assim, tem muita gente que acaba querendo, não de forma errada eu vejo, mas assim, tenta abrir uma loja virtual no custo mais baixo possível. Não é errado, né? Cada um pode aquilo, né? Pode começar, né, com aquilo que tem, mas tomar muito cuidado quando vai contratar uma plataforma, porque é onde o teu site vai estar hospedado, né? Então, assim, essas plataformas mais de entrada, mais baratas, de 50, 100 reais, por exemplo, tu pode ter certeza que vai ter momentos que teu site vai dar uma pipocada, porque assim, hoje o dólar está muito caro. A parte de servidores, geralmente quem utiliza servidores Amazon paga em dólar. Então o custo é muito alto, certo? Então não tem como uma plataforma te cobrar 50, 100 reais e te dar uma boa performance, entendeu? Então isso impacta muito. Então, economizar, nesse sentido, pode te trazer um retorno muito menor também, porque quando tu mais precisar, talvez não tenha. O mobile de plataformas de entrada, nessas mais baratas, costuma demorar 8 segundos para abrir uma página. Então, pensa que meio que isso pode travar o teu negócio, né? Mas também tu não tem que abrir, não necessariamente só abrir um e-commerce gastando muito. Não, dá para fazer algo bom, né?
sem tanto investimento. Mas, óbvio, como eu disse lá no começo da nossa conversa, a base de abrir um e-commerce é a mesma base de abrir uma loja virtual, né? Eu vou abrir a minha loja lá no centro da cidade, onde tem um tráfego, onde está passando pessoas numa estrutura legal, uma estrutura bonita, tu não consegue abrir com pouco, entendeu? Né? Lógico, tu pode começar lá um pouquinho mais distante do centro, né? Um aluguel mais barato, mas tu não vai ter o mesmo retorno de quem abriu no centro. Então, essa lógica é a mesma, né? Da escolha lá da plataforma e a escolha da loja física por um aluguel, por exemplo, entendeu? E o legal, outra vantagem, né, da questão do eletrônico é que, como a gente já disse, eu consigo ir medindo isso, né? Eu consigo fazer o tempo todo teste A/B e ver o que me dá mais retorno, o que não me dá retorno, e eu posso ir crescendo aos poucos, né? Hoje eu quero aumentar servidor, eu quero aumentar a capacidade de tráfego. Eu não tenho que, igual na loja física, mudar o ponto. Fecho a loja, faço uma mudança. Eu entro na minha plataforma, na Amazon, como você citou, contrato um serviço maior e, às vezes, em minutos, em segundos, durante uma Black Friday, eu estou vendo que o negócio está bombando e vai estourar. Tu vai lá e dá mais corda para o teu carro, né? Tu dá mais motor. Então, isso, se você tiver uma equipe ou se você souber, né, essa parte mais técnica, mais operacional, ela te dá uma segurança porque tu investe aonde e quando for necessário. E depois tu pode retrair, inclusive, né? Passou aquele período de safra, você pode voltar para um estado mais econômico se tu entender que é necessário. Então, essa flexibilidade te torna mais atraente, né? Hoje também, muita gente pergunta, mas eu vou abrir um e-commerce, eu não tenho um entendimento tão técnico, ou eu não sei fazer anúncio, eu não sei fazer, não tenho conhecimento com design, não sei fazer um banner para o meu site, não tenho esse conhecimento. Eu sempre oriento que é bom tu ter dentro da tua equipe pessoas, né, um time, pessoas que tenham um conhecimento de forma horizontal assim de toda a tua operação, elas, né, tenham um conhecimento do que é feito, todos os processos, mas que se terceirize aquelas coisas que não são o teu core business, né? Ou seja, terceiriza a parte de anúncio, terceiriza a parte de design, né? Terceirizando determinados serviços, tu consegue, mesmo sem tanto conhecimento, tu consegue ganhar escala, entende? Então, um exemplo disso, às vezes um exemplo disso, às vezes como você disse, não é o meu negócio. E daí eu passo a tarde inteira fazendo fotos de produtos e as fotos não ficam boas, ao invés de eu estar cuidando da gestão do meu e-commerce. Contrata lá a pessoa profissional para aquilo e diz para ele, olha, as fotos são para e-commerce, a campanha é em tal sentido e eu preciso de 10 fotos. E você vai pagar pelas fotos que ficaram boas, né? E quem fez foi o cara, enquanto tu estava cuidando do que te dá dinheiro. Porque tu não vende a foto, tu vende o produto. Só que a foto ajuda você a vender o produto. Então, sabe, é esse tipo de coisa que você comentou, né? E, inclusive, já fica o convite e, ao mesmo tempo, a provocação. Eu já sou do ramo, eu já sei uma série de coisas que eu escutei agora, ou eu estou entrando nesse ramo e não entendi, inclusive, várias dessas coisas. A gente tem um núcleo de e-commerce na associação, que está aí de portas abertas para atender, para receber novos nucleados. E nessas reuniões, nessas conversas, se cria um network muito interessante. A experiência do Felipe pode tornar a minha experiência mais interessante. O erro que o Gabriel já teve, eu não necessariamente preciso errar, porque a gente vai estar compartilhando essas coisas. Inclusive na hora de compra, de aquisição, de capacitações, quando é coletivo, se torna mais barato por conta da demanda, né? Do poder de barganha e etc. Né? Então, já fica o convite aí para todos os que se interessarem, podem procurar o próprio Felipe, o Divaldo na Associação Empresarial, a mim, e a gente conversar sobre como que eu faço para fazer parte, como é que acontecem essas reuniões. Inclusive, nesse momento, o núcleo não está parado, né? O núcleo de e-commerce era um núcleo que, se parasse por conta da pandemia, seria controversa, né? Porque ele vive no mundo digital, né?
Então, mas é bem interessante, assim. E como você disse, ainda é um ótimo momento para entrar. E as pessoas não precisam ter o receio de, mas após pandemia, como é que fica? Todo esse mundo digital já vinha antes disso, não é uma realidade pandemia, e não vai mais retragir. Ele não vai mais Não. voltar ao estado que era antes. As pessoas que antes tinham medo de fazer o que a gente está fazendo agora, agora fazem todo dia. Virou hábito já. Né? Eu digo assim, o e-commerce historicamente ele já vem de crescimento. Todo ano ele cresce, sempre cresce, cresce. O número de lojas virtuais cresce. Sempre o e-commerce tem tendência de alta. Agora, nesse momento, ele cresceu muito mais. 2, 3 anos para frente ou até mais. Então, não adianta, não precisa ter receio. Agora mesmo que é o momento de entrar. As indústrias que estavam muito receosas em entrar, agora estão correndo atrás do tempo, sabe? Então, hoje eu sempre oriento. Agora é o momento, entendeu? E mês que vem vai ser também, no outro também, porque o e-commerce ele sempre tem tendência de alta. Ele sempre, todo ano, está crescendo. Então, não é um mercado que pode ser que o ano passado ele foi mais ou menos. Não, o e-commerce ele sempre cresce 5, 15, 20, 30%, né? Ele veio nessa pegada. Então, Black Friday, por exemplo, Black Friday de loja física com e-commerce é incomparável, entendeu? Então, várias campanhas de loja física com virtual. Então, depois da pandemia, né, eu acho que, se eu não me engano, não recordo se é totalmente esses números, mas era 3 ou 4% do varejo nacional era e-commerce, agora está em 15 ou 16%. Então, subiu 2, 3 vezes o valor e vai continuar. Caiu a venda no e-commerce? Não cai, nunca caiu, né? Agora, crescer, ela pode crescer e crescer ainda mais, porque várias empresas estão se digitalizando, né? Estão entrando nesse canal, né? Legal, Felipe. A gente tem uma pergunta aqui do Pneu Sul. Qual a plataforma indicada para iniciar no e-commerce? O que tu Então, sugere? depende de segmento, né? Por exemplo, pneu específico, né? Depende de quantidade de produto, por exemplo, o sistema que ele vai utilizar, o RP. Por isso que eu falei lá no começo. São 5 coisas bem essenciais antes de contratar qualquer ferramenta ou antes de abrir o e-commerce: plataforma, o meio de pagamento, o RP, né? E as transportadoras, certo? E o teu marketing. Então, assim, tu precisa ter os 5 totalmente integrados. Ou seja, não adianta tu ter uma plataforma X e tu vai utilizar a transportadora Y se não existe integração entre elas, entendeu? Eu vou trabalhar com um marketplace onde vende mais pneu, por exemplo, Mercado Livre e Magazine Luiza. Não, mas a plataforma que eu contratei só tem o Magazine Luiza, entendeu? Ou só tem o Mercado Livre. Então, não dá muito para dizer qual é a plataforma ideal hoje, porque vai tudo depender desses 5 quesitos que tu vai ter, se todos eles estão integrados entre si, né? Se a minha transportadora tem integração com a plataforma e com o meu RP, se não tem, qual ferramenta eu tenho que contratar, né, para integrar? Porque às vezes tu vai contratar um gateway de frete que não tem integração com a plataforma, né? Algo nesse sentido. Então, antes de dizer qual é a plataforma certa ou errada, precisa desenhar todo o negócio para ver se todos esses pontos se integram, entendeu? Legal. Outra pergunta que veio nesse mesmo sentido é qual plataforma você utiliza? Eu utilizo do Magazord, que é aqui da região, que já tem RP nativo, tem as transportadoras que eu utilizo já estão integradas, então eu utilizo o Magazord. Show, legal. E o Sandro está perguntando: o investimento de compra de anúncios no Google fica em que faixa de valor? Né, assim, não existe uma faixa, não existe uma regra. Tu vai ter que saber quantos por cento tu consegue absorver da tua margem para investir. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo uma taxa de 3% sobre a venda. Então, eu tenho no meu custo que 3% do meu valor de pedido é destinado à mídia paga, certo? Então,
segmento de moda, na média 10%. De pneus é bem mais baixo, é 2,5%, entendeu? Depende do segmento, só que assim, tudo vai depender do teu custo. Se tu consegue realmente, efetivamente investir, né? Mas eu considero que não pode passar muito de 10%, né? Do que tu pretende faturar. Por exemplo, comecei agora, quanto que eu vou investir? Eu sempre no começo tenho um pouco mais de receio de investir muito, mas sei lá, tu pode investir 1.000, 2.000. Primeiro mês, tem muita gente que começa a investir e logo para. Isso também o robôzinho do Google pega e é um pouco errado. Mas, por exemplo, no teu primeiro mês, tu nunca vai ter lucro na tua operação, porque tu está trazendo pessoas novas, o teu site é novo ou ainda não é conhecido, tu começou a investir agora, tu começou de fato a aparecer agora. Primeiro ponto, tu tem que ter presença em rede social, tem que ter a página do Google Meu Negócio, tem que ter Reclame Aqui, tem que ter canais onde as pessoas vão pesquisar sobre a tua loja, vão ver se é confiável ou não, para depois efetivar o pedido, certo? Então, tu vai investir, sei lá, R$1.000. Esse mês, baseado no que tu vendeu, historicamente, tu não vai ter lucro. Tu pagou, teoricamente, para vender. No segundo mês, tu tem que empatar e no terceiro, tu já tem que operar com lucro. Na média dos clientes que a gente opera, funciona dessa maneira. Lógico, tem uns que despontam e já no primeiro mês, né, tende já a operar com resultado positivo. Mas, historicamente, o período de maturidade disso é uns 3 meses. Né? Legal. O Chico perguntou aqui, colocar o seu produto em uma plataforma de dropship, é vantagem até que ponto? Cara, hoje a vantagem depende de como tu vai utilizar, né? Se for plataforma de dropshipping internacional, eu já vejo um pouco mais de problema por conta da entrega. Hoje todo mundo quer uma entrega mais rápida. Se for algo nacional, eu não vejo porquê. É uma forma até mais rápida e mais simples de se trabalhar. Tem que tomar um pouco de cuidado com a questão tributária, né? Para ver de onde tu vai operar, a origem, destino, né? Se tu vai ser uma empresa do Simples, se é do lucro real presumido, entende? Mas hoje é uma forma bem inteligente de trabalhar. Eu opero minha operação é 100% dropshipping, né? Todos os produtos que saem da minha loja, eles saem direto da indústria para o consumidor final. Legal. Eu não tenho estoque. Isso eu ia comentar antes, daí eu vi que tinha umas perguntas pipocando aqui, eu parei para fazer as perguntas. Com certeza, para quem já está com o pé no movimento, já sabe isso muito claro, né? Mas se tiver alguém aqui mais leigo no assunto, essa é uma das grandes vantagens, né? Eu não preciso botar um dinheiro na frente, na maioria dos seus casos, para comprar e ter uma garagem cheia de produto para vender. Eu coloco eles para vender, mas eles estão lá no meu fornecedor. Por exemplo, o Felipe, acredito eu, que não tem um galpão cheio de geladeira que ele está vendendo. Isso está lá. Isso eu vou pagar, vou vender conforme a minha negociação, mas com a venda certa, com a venda garantida nas suas devidas proporções, né? Isso. Hoje, por exemplo, como funciona o meu negócio? A gente vende as geladeiras para caminhão e elas são produtos aqui da Elber de Agronômica, certo? Então, o bom do e-commerce é isso, né? Além de tu não ter inadimplência, né? Tu pode ter uma fraude, o que é raro porque tem antifraude que se contrata. Mas a parte boa é que o pedido, quando ele cai, o pagamento efetivamente foi aprovado, tanto no cartão como no boleto, tu recebeu esse valor, posterior a isso, tu vai fazer a compra no teu fornecedor e ele vai despachar para o teu cliente final. Então, tu não teve custo de estoque, entendeu? Igual uma loja física. E-commerces que trabalham com estoque próprio, lógico, tem esse custo, tem esse risco do estoque parado também, entendeu? Então, tudo isso tem que ser colocado no custo. Eu montei minha loja baseado 100% em dropshipping. Hoje, se eu fosse operar com estoque, aonde eu estou hoje, eu não consigo operar. Eu estou aqui no centro, no 6º andar de uma sala. Não teria como movimentar uma geladeira de 35 quilos para cima e para baixo todo dia, entendeu? Então, hoje o pedido cai na loja, eu gero uma ordem de compra para o fornecedor, ele emite a nota fiscal de venda do produto a preço de custo para mim, e ele emite mais uma de transporte, né, de venda à ordem para o cliente final. Então, a gente faz uma operação fiscal, uma operação triangular, onde eu não tenho necessidade de compra de estoque, né? E o meu cliente final recebe a minha nota fiscal por e-mail e recebe a do fornecedor
com o mesmo valor, tudo certinho. É o espelho da minha nota, só que é uma nota de transporte do fornecedor, entendeu? Legal. Então, Felipe, a gente está atingindo aí o nosso time de 1 hora, é o limite da live no Instagram, né? Eu deixei ali fixado o nosso site dos eventos aqui na CIS, capacitações, tudo que acontece a nível de conhecimento, vocês conseguem estar visualizando nesse site. Desde já eu quero te agradecer mais uma vez, Felipe, pela oportunidade aí de estar compartilhando a tua disponibilidade, boa parte dessa tua experiência. Se quiseres encerrar, fazer algum fechamento, fica bem à vontade aí. Não, cara, só queria agradecer e convidar o pessoal a participar do núcleo de e-commerce. Mesmo que não tenha e-commerce ainda, mas estou me estruturando para abrir, estou pensando, quero entender como funciona. A gente tem uns feedbacks bem legais lá dentro do núcleo. A gente vai estar trazendo agora, fomentando um pouco mais, entrar um pouco em assuntos mais técnicos, mais profundos, sem deixar também de pegar questões básicas. Pessoas que estão começando agora, não tiverem nenhum conhecimento, vai poder agregar muito, sabe? E Legal. Há um tempo atrás a gente tinha um receio das pessoas entrar no núcleo para dividir informação, de ser concorrente. A gente não criou o núcleo para isso, né? A gente troca experiência, um ajuda o outro, e a ideia é exatamente essa. A gente ter um grupo maior para daqui a pouco a gente estar fomentando algumas coisas e conseguir, de forma geral, para o grupo inteiro ter benefício, entende? Ferramenta, plataforma, meio de pagamento, conseguir taxa mais barata para o cartão, enfim, várias coisas que, se a gente for ver a nível de grupo, é muito mais fácil a gente conseguir do que sozinho, entende? Então, por isso que fica o convite para quem quiser participar do núcleo, pode entrar em contato com a gente, com a CIRS, a gente está aí disponível. Show, legal. E se o pessoal que nos acompanhou aqui lembrou, pô, meu amigo tal, meu sócio deveria estar ouvindo e não ouviu, amanhã essa live vai estar no YouTube da CIRS, e vai poder ser compartilhado com todas as pessoas aí. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, pessoal. Beleza. Boa noite a todos. Até mais. Valeu. Até mais.